Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Um bom dia a todos vocês. Vamos fazer o estudo da lição de terça e de quarta, tá bom? A lição de terça dizia a lei em nosso coração. No passado, a lei era escrita em tábuas de pedra e Deus, claro, que Deus sempre queria que a lei estivesse no coração. Até porque antes da lei ser escrita em pedra, ela já era dita oralmente. E por amor, as pessoas deveriam guardar no coração, uma vez que o coração é o centro onde Deus deve ser amado, reverenciado, onde Deus deve de fato ser o Senhor do nosso coração. Então ele, que na verdade já tinha dado a sua lei anteriormente, depois escreveu em tábuas de pedra, ele posteriormente quer que seja gravada no coração, na mente, não simplesmente em algo físico, como tábuas de pedra, mas que algo interiorizado em nosso próprio coração, em nosso próprio ser. Ou seja, nós devemos estar vivendo ligados em Cristo, fazendo com que Ele em nós possa fazer toda a sua vontade. E aqui, nesse texto de Êxodo, capítulo 34, irmãos, alguns acreditavam que as expressões que é dita Deus bondoso, compassivo, cheio de misericórdia, eram expressões que era falada por Moisés com medo de morrer. Porque nós vemos que Moisés pede para ver a Deus. Aí Deus diz que vai passar por ele de costa, mas ele não iria vê-lo a sua face, porque nenhuma pessoa poderia ver a face de Deus e ficar vivo. E essas expressões, o autor aqui na pergunta respondeu essa crença no passado que se tinha, que as expressões ali eram ditas pela boca de Moisés com medo de morrer. Mas aqui o autor colocou assim, ó, o que aconteceu quando Deus proclamou seu nome. Eu até coloquei aqui seus nomes, porque ele fala Deus bondoso, compassivo, cheio de misericórdia, que não leva em consideração a iniquidade no tocante daqueles que pedem perdão. E aí fala sobre a definição do caráter de Deus. Então ali são títulos que Deus, ele mesmo se mostra através daquilo que ele exerce. E é interessante, quando ele pede para ver a face de Deus, Deus chega a dizer assim, mostrarei por você toda a minha bondade. E a bondade de Deus está envolvida nas características daquelas qualificações que o próprio Deus ele fala. Olha só, Êxodo capítulo 34, e aqui no verso... aqui diz assim, ó, o Senhor passou diante de Moisés proclamando, verso 5, verso 6, Senhor, Senhor, o Deus de compaixão, de misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então ali, Deus então mostra a sua bondade pelo seu caráter, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é. Então, Deus, quando se revela para Moisés, ele faz ele entender quem é Deus em sua personalidade, com os adjetivos que ele mesmo diz. Então, assim, diante disso, o caráter de Deus é revelado através daquilo que ele é, e nós devemos corresponder da mesma maneira. Devemos ser bondosos, compassivos, misericordiosos. Tudo isso que é o cumprimento da lei de Deus. A lei de Deus, ela sabe, como nós bem sabemos, né, os 4 primeiros mandamentos é voltados para Deus. Não traz outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não levar o nome de Deus em vão e honrar o sábado. 4 mandamentos que envolvem adoração a Deus. E a outra é 6 mandamentos que envolvem respeito a Deus, adoração a Deus e amor ao próximo. Então, nós notamos que ali se entrelaça. Outra coisa que nos chama a atenção, Deus, ao revelar quem ele é, faz com que nós tenhamos também esse caráter em nós imputado, para que possamos ser extensivo aos nossos irmãos também. Devemos ser compassivos e bondosos e misericordiosos. Não foi isso que as bem-aventuranças declarou, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui nós entendemos no capítulo 14 e o verso 12, que ali mostra aquele texto tão conhecido da perseverança dos santos. Ali as pessoas vão guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eles interiorizaram os mandamentos em seu coração. Agora vivem para obedecer a Deus e não vivem mais por si mesmo, como Paulo descreveu, mas Cristo vive em nós. No Salmo 5,
esse salmo onde fala dos perdidos e redimidos. É interessante porque ali o próprio salmista descreve sobre a condição dos ímpios, quando eles se mantêm em rebeldia, e o galardão dos redimidos, que eles se mantêm em uma condição contrária aos outros que são os perdidos. E aqui, olha o que foi que o autor colocou. Davi destacou que o mal não pode habitar com Deus. Por quê? A expressão habitar quer dizer tabernacular. Quando Deus fala assim, e me fará um santuário para que eu possa habitar, poderia muito bem ser escrito para que eu possa tabernacular, para que eu possa viver entre vocês. E é interessante porque essa expressão viver entre vocês é o que Deus já tinha antes do pecado, vivia com os seus filhos. O pecado causou uma ruptura. De acordo com Isaías 59, verso 1 e 2, o pecado causa uma barreira entre mim, entre nós e Deus. Então, Deus, após o pecado ter causado essa ruptura, Deus então intervém para com que essa ruptura seja de fato refeita, seja emendada e ele volte, os seres humanos voltem a ter o contato com Deus. E aqui, o objetivo desse salmo e o propósito dele é mostrar a importância que Deus dá de que seus filhos estejam em seu templo, em sua morada, em seu santuário. Aqui, irmãos, nós não temos como habitar ou fazer parte do santuário de Deus, só quando ele voltar. Então teremos esse prazer de ser reintegrado ao santuário de Deus e ele de fato irá via terra, que essa terra será de fato um tabernáculo para sempre. Quando Deus fala assim, Deus mesmo habitará com eles, ou seja, tabernaculará com ele, né? Tabernaculará, ou seja, habitar, fica uma palavra até meio difícil, um palavrão, uma palavra grande. Então, assim, o termo aqui é que Deus vai habitar no meio do seu povo aqui nessa terra. Nós seremos o centro do universo, quando Deus resgatar esse mundo pela sua volta, pela sua vinda, pela sua glória. Esse mundo ainda pertence a Deus, mesmo sob o poder do pecado, mas Deus dará fim a isso. E quando Ele der fim a tudo isso, nós teremos o prazer de estarmos com Ele para sempre, sem nenhum véu, sem nenhuma coisa que cause separação entre nós e Deus. E esse Salmo 5, ele dá essa descrição entre os redimidos de Deus, que terão prazer em estar em seu templo, e os ímpios que ficarão de fora, pois receberão as punições conforme os seus pecados. E aqui embaixo diz assim, ó, na boca dos redimidos não se achou mentira. Por quê? Porque o próprio texto de Salmos, e o capítulo 5, verso 9, fala sobre os mentirosos. E no capítulo 14, verso 5, fala que não se achará mentira na língua dos 144 mil. Logo, nós entendemos que para estar com o Deus da verdade, precisamos viver pela verdade. Que esse Salmo 5 tenha esse impacto na sua vida e na minha vida também, para que nós saibamos definir os que são de Deus e os que não são. O Salmo 1 começa falando isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que possamos meditar na lei do amor, e que dessa maneira possamos fazer verdadeiramente a santa, boa e agradável vontade de nosso Pai Celestial. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua lei e a tua palavra. Ajuda-nos a viver de acordo com o teu querer, e assim, Senhor, sermos libertos da condenação do pecado, não por nossa obediência, mas pelo amor que o Senhor tem para conosco, e devemos correspondê-lo, demonstrando de fato que somos obedientes a Ti. Dá-nos o Teu perdão e um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.